pessoal. Vou apresentar para vocês o trabalho Detecting and Classifying Conformance in Code Contracts with Contract OK. Eu sou Alisson Milanês, professor da Universidade Federal Rural de Semiárido, no campus Pau dos Ferros. Esse trabalho está vinculado à metodologia Design by Contract, ou programação baseada em contratos, que consiste basicamente no estabelecimento de contratos entre os módulos fornecedores e clientes de um programa, de um sistema de software. Dentre as principais linguagens que suportam a metodologia DBC, destacam-se Eiffel, que foi criada para ilustrar os conceitos de DBC, JML, que é um acrônimo para Java Modern Language, que é a linguagem para Java, e Code Contracts, que foi desenvolvido para a família de linguagens da plataforma .NET pela Microsoft Research. É em Code Contracts que nós focaremos ao longo do nosso trabalho. Então, para ilustrar o uso de Code Contracts em C#, nós temos uma classe conta que tem dois atributos públicos, saldo e limite. Essa conta ela tem um invariante, que é algo que deve ser verdadeiro durante todo o ciclo de vida do objeto, que determina que o saldo deve ser não negativo. Ou seja, numa conta, o saldo sempre deve ser maior ou igual a zero. Se a gente pensar no contexto de uma poupança, por exemplo, isso é uma verdade. Essa classe também tem um construtor chamado account, que vai inicializar os valores de saldo e de limite. E ela tem uma pré-condição, que é o contract requires, que estabelece que esse limite deve ser maior que zero. O requires limite maior que zero. Em Code Contracts, os contratos eles vêm dentro da própria linguagem de programação a partir de chamadas a métodos estáticos da classe contract. Contract.invariant, contract.requires, contract.ensures para o caso de pós-condições. Ainda na classe account nós temos um método deposit, que tem uma pré-condição, ou seja, o valor a ser depositado deve ser maior do que zero, e tem uma pós-condição, que diz que o resultado, ou seja, o valor retornado por essa operação de depósito vai ser o valor do saldo antes da realização do depósito, ou de value, menos a quantidade que vai ser depositada. Nós temos o código-fonte, e aí nós temos um problema. Esse código e o seu contrato não estão em conformidade, ou seja, o código está fazendo uma coisa, o contrato está dizendo que o código faz outra. Opa, preciso saber como resolvê-lo. Nesse processo existem duas atividades. A primeira é a detecção do problema, a segunda é a classificação para poder resolver tal problema. Na fase de detecção, você vai ter algum mecanismo que expõe esse problema. Nesse caso, pode ser um caso de teste, verificando que após o depósito, de fato, o valor não decrementou o saldo. E depois vem a parte de classificação. Você vai analisar o código e o contrato para tentar estabelecer. Foi um problema no código, foi um problema na pré-condição, foi um problema na pós-condição. Então, é um erro de código? Aparentemente não. Considerando a operação de depósito, é esperado que você adicione valor a um saldo. Pré-condição é fraca? Requerer que o saldo seja não negativo? Não. Faz sentido que o saldo a ser depositado numa conta, o valor a ser depositado numa conta seja maior que zero. E aí nós investigamos a pós-condição. Nesse caso, a pós-condição está errada. Então, ela está dizendo que o saldo final vai ser o valor anterior menos, quando, na verdade, no depósito você adiciona um novo valor. Então, nós identificamos o problema e vamos trabalhar na resolução. Nesse caso, trocar aqui o operador menos por mais. Foi nesse contexto que nós desenvolvemos a ferramenta Contract OK. Ela recebe como entrada um projeto C#, um tempo limite para o Hadoop gerar casos de teste, compila o código para ver se não tem problemas de compilação, cria os casos de teste, executa os testes, olha o resultado, filtra dos resultados o que são não conformidades e retorna para a fase de classificação um conjunto de não conformidades com seu tipo, pré, pós ou invariante, e em que lugar ela está, em que estrutura do conjunto de classes esse problema aconteceu. Na fase de classificação, nós temos um conjunto
de heurísticas a aplicar para pré-condição, pós-condição e invariante. Detalhes dessas heurísticas estão disponíveis no artigo. Infelizmente, não dá tempo de detalhar na nossa apresentação. E o classificador que vai atribuir uma dentre essas possibilidades. Se é um problema no código, se é um problema na especificação, porque a pré-condição é fraca, porque a pós-condição é fraca, ou a pré-condição é forte e a pós-condição é forte, ou se o invariante é forte. Objetivando avaliar essa ferramenta e suas capacidades de detecção e classificação de não conformidades, nós fizemos um estudo de caso envolvendo 4 sistemas cujo código-fonte está disponível, considerando o C# com code compras. Os sistemas foram o AutoDiff, Bug, DB Executor e o Mixture Reader. Esses programas eles totalizam mais de 82 mil linhas de código e possuem mais de 5.400 cláusulas de contrato, que são aqueles contract point invariante, requires e ensures. Se tiver um AND, condição A e condição B são 2 cláusulas de contrato, se não, apenas uma. Se for um ou, só uma, porque apenas uma sendo verdadeira, toda a cláusula já é verdadeira. Como resultados, a ferramenta ContractOK foi capaz de detectar 16 não conformidades. Só foi possível detectar não conformidades nas unidades Bug e AutoDiff, porque elas são as que vão ter um pouco mais de cláusulas de contratos, como nossa caracterização apresenta. Foi uma não conformidade no AutoDiff, 15 na unidade experimental Bug. Todos os problemas foram problemas na especificação. A maioria oscilou entre invariante e pré-condição. Não houve, para as unidades experimentais avaliadas, nenhum problema de pós-condição. E os tipos, as causas prováveis, no caso, variaram entre pré-condição fraca, pré-condição forte e invariante forte. São 3 das 6 possíveis classificações. A maioria dos problemas acontecem possivelmente porque o chamador não respeita as restrições dos seus métodos chamados, ou seja, por isso tanto problema de pré-condição. Além disso, não respeita também as restrições sobre os atributos. Então, aqui é um problema mais interno de uma classe e aqui é problema do chamador violar as pré-condições. Como conclusões, nós construímos e apresentamos uma abordagem para detecção e classificação de não conformidades em programas C# com contratos escritos em Code Contracts. Lembrando, Code Contracts vai ser chamada, então o código e o contrato já está na mesma unidade. Facilita o processo de quem está programando, está vendo o código e o contrato simultaneamente, é uma única linguagem, então não tem a necessidade de aprender uma nova linguagem para usar Code Contracts. Fizemos um estudo de caso com 4 projetos reais, e a ferramenta foi capaz de detectar e classificar um total de 16 não conformidades, sendo a grande maioria problemas de pré-condição, 75%, e invariante, 25%. As não conformidades foram classificadas entre pré-condição fraca, invariante forte ou pré-condição forte. Para essas unidades experimentais foi o que a gente teve de resultado. Como trabalhos futuros, nós pretendemos realizar estudos de caso para comparar as capacidades de detecção de não conformidade da ferramenta ContractOK com outras ferramentas para o escopo de C# e Code Contracts, por exemplo, Closel, é uma das ferramentas. Só que Closel é estático, né? ContractOK é dinâmico, usa o Hadoop para geração dos casos de teste. Melhorar o conjunto de heurísticas da ferramenta ContractOK, por exemplo, analisando alguma questão da estrutura do programa, alguma questão de fluxo de controle ou fluxo de dados para melhorar essa heurística. E realizar um estudo com respeito à sugestão de conceitos, ou seja, um passo além da classificação. Então, detectei, classifiquei, agora como é que eu corrijo? Trabalhos similares, por exemplo, ao que vem sendo feito lá para a linguagem Eiffel com as ferramentas para Eiffel. É isso, obrigado pela sua atenção, espero que tenham gostado dessa apresentação.